Fechamos Gálatas capítulo 6, verso 7. Algo que todos nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem, né? Mesmo que a pessoa sem conhecer a Bíblia, ela conhece essa ideia, esse princípio. Contudo, esse será o pontapé inicial da nossa reflexão. Achamos, amém? Amém. Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Princípio básico, não é verdade? O que você planta, você colhe. E Deus não vai ser injusto de que você, querendo colher melancia, vai fazer você colher jiló, sendo que você plantou semente de melancia. Seria injustiça de Deus. Deus criou a semente de melancia para você plantar e colher melancia. Para quem gosta de jiló, como eu, Deus te deu a semente de jiló para você plantar semente de jiló e colher jiló. Mas não é tão fácil de entender, né? Um princípio tão fácil de entender. E é isso exatamente que lemos no texto de Gálatas 6,7, que se transforma num sério alerta da palavra de Deus para todos nós. Ou seja, quando tem esse texto aí, ele está nos trazendo um alerta de Deus, um alerta bíblico para nós em todo tempo e em todo lugar. Não se engane, não engane a si mesmo. Não se brinca com Deus. Ou seja, alguém maior do que qualquer juiz, qualquer policial, qualquer autoridade, qualquer presidente, qualquer rei. Existe alguém soberano que ninguém engana. E nós não podemos brincar com ele e nem zombar dele. E uma coisa ele determinou: o que você planta, você colhe. Ou seja, você tem que ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas ações, porque você vai ter consequências dessas coisas. Quantas expectativas você tem no seu coração para o ano 2021? Eu sei que uma expectativa muito comum para todos nós é que saia essa vacina, que as vacinas deem certo e que esse vírus seja aniquilado de tal maneira que a gente esquece ele. Só lembra assim, lá em 2020 teve um negócio ruim. Uma expectativa mundial. Mas além disso, o que mais você tem no seu coração? Que planos, que sonhos você quer realizar? Quem sabe alguns você não tenha conseguido realizar no ano 2020? O que você tem no seu coração? Que bons pensamentos, que desejos você tem para o ano novo? Daqui a alguns dias, ou seja, domingo que vem já é ano novo. O que você traz no seu coração, sua expectativa, na sua mente? Eu falo isso porque para nós cristãos, para nós que cremos em Cristo Jesus, nós sabemos e nós entendemos o quanto o próximo ano pode ser sim abençoado. O quanto realmente o próximo ano pode ser melhor do que esse que está acabando nessa semana. Porque quem está em Cristo, conhece a Cristo, conhece o grande amor de Deus e sabe dos planos, dos projetos de Deus para a sua vida, sabe o quanto Deus te ama e o quanto Deus quer o melhor para você, para a sua família. Então nós cristãos, quando olhamos para o próximo ano, ou para esse restante de ano agora, olhando através de Cristo Jesus, nós sabemos que pode ser melhor, infinitamente melhor. Podemos ser abençoados de uma maneira extasiante. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para os seus servos, para as suas servas, para aqueles que creem nele, para esse resto de ano e para o próximo ano. Porém, o ano 2021, nesse ano 2021, quantos cristãos, a gente fala isso com tristeza, quantas pessoas que dizem que creem em Jesus Cristo, que passaram pelo Natal, festejaram o Natal, né, colocaram esperança, o ano que vem vai dar tudo certo, mas quantos cristãos, infelizmente, não receberão tantas bênçãos do Senhor nesse ano 2021? Não vão receber. Quantos cristãos nesse ano 2021 não vão ter respostas de orações? Deus vai falar para eles: não responda a sua oração. Quantos cristãos nesse ano 2021, mesmo conhecendo um Deus maravilhoso, amoroso, poderoso, vão passar por dificuldades, sim, vão passar por lutas, exatamente porque eles semearam isso, plantaram isso, porque estão fazendo coisas erradas,
porque estão se colocando em lugares errados. E aí então, Gálatas 6:7, não se engane, com Deus não se brinca. O que você planta, você vai colher, você vai ceifar. Eu quero aproveitar esse alerta bíblico de Gálatas 6:7 e quero relembrar com você como exemplo para nós, exemplos esses de servos de Deus, homens de Deus, que conheciam o poder, a graça, o amor de Deus, crentes em Deus, que no passado fizeram a coisa errada, se colocaram em lugares errados, falaram o que não deviam falar, falaram coisas erradas, e porque estavam nos lugares errados, colheram o que não queriam, sofreram porque estavam no lugar errado, nos lugares errados, e não no lugar que Deus queria para eles, não na vontade de Deus. O primeiro exemplo que eu posso te lembrar é o exemplo de Abrão. Se você até quiser abrir sua Bíblia em Gênesis 12, versos 10 a 13, Abrão, ele desceu para o Egito em um momento da vida dele, e quando ele desceu lá no Egito, ele não foi bem sucedido, ele passou vergonha. Mas como Abrão passou vergonha ao ir para uma cidade grande, em um momento difícil que ele poderia estar passando, deixa eu ler para vocês. Gênesis capítulo 12, verso 10 a 13 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, e me conservam a vida. Quem foi que mandou Abrão descer para o Egito? Foi Deus? Não. Deus queria que Abrão estivesse no Egito? Não. Mas Abrão desceu ao Egito. Ele não confiou na provisão de Deus. Mas existia uma fome na terra. Mas Deus não mandou que ele descesse para o Egito. Deus ia supri-lo, mesmo naquele momento de dificuldades que a terra onde ele estava acontecia. Tinha fome? Tinha, mas Deus ia sustentá-lo. Ele não confiou na provisão de Deus. Mais ainda, ele usa de mentira. Mentiu acerca da sua esposa. Por quê? Porque teve medo. Vai que alguém gosta dela, me mata e fica com ela. Abrão não creu no quê? Na proteção de Deus. Ele não tem Deus para protegê-lo? Deus não poderia protegê-lo de qualquer problema, dificuldade, como Deus estava protegendo ele há muito tempo? Não confiou na proteção de Deus. E ele acabou indo, ela acabou indo parar aonde? Exatamente onde ele teve medo. Na casa de outra pessoa. E pior ainda, do faraó. Ela foi levada para a casa de Faraó, sendo uma candidata a ser mais uma esposa do faraó. Isso, um lugar de mentiras, um lugar onde não tem a vontade de Deus, o que gera? Maldição. E a maldição caiu sobre a casa de Faraó. E Abraão foi repreendido publicamente por Faraó. Abraão passou vergonha por causa da mentira dele. Versos 17 e 18. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abrão, ele disse: que é isso que fizestes? Por que não me disseste que era tua mulher? Seu mentiroso. Passou um carão, vergonha, porque estava fora da vontade de Deus, porque não estava onde Deus queria que ele estivesse. Lembre-se, nesse final de 2020, daqui a pouco início de 2021, no lugar errado, da forma errada, fazendo a coisa errada, não pode dar certo. Lembra disso. Com Deus não se vê. O que se planta, se
Um outro crente em Deus, que estava no lugar errado, foi o sobrinho de Abraão, Ló. Gênesis capítulo 13, verso 10, 11, 12, 13. Ló mudou-se para Sodoma e perdeu tudo o que tinha. Ló foi para Sodoma, mas Sodoma não era o lugar que era a vontade de Deus para Ló? Eu quero lembrar você disso. Quando aconteceu a separação entre Abraão e Ló, porque os dois tinham muitas bênçãos de Deus, foram muito abençoados por Deus, Ló escolheu se apartar de Abraão e ir para o melhor lugar que ele achava, que era para ele e para a família dele. Aparentemente, o melhor lugar que Ló achou, que seria mais próximo ainda, o fez perder tudo. Olha aí esse texto que diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, Ló de Abrão. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Mas o que tem? O que tinha Ló ir para Sodoma, levar sua família, levar sua riqueza? Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores. Ló está indo para onde? Para conviver com quem? Com quem está longe de Deus. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, era um homem correto, porém ele se alinhou com o mundo e os pecados do mundo da sua época, Sodoma. Inclusive, ele envolveu a sua própria família nesta aventura mal sucedida. E ele perdeu a própria esposa, que, como você lembra, virou uma estátua de sal, porque ela queria dar a última olhadinha para Sodoma, porque ela também era apaixonada por Sodoma. Mas Sodoma não era um lugar de Deus. Sodoma não agradava a Deus. Como é que Ló poderia agradar a Deus em Sodoma? Lembre-se, por mais bonito que seja, por mais agradável aos nossos olhos que seja, se não está na vontade de Deus, se desagrada a Deus, não vale a pena, não vai valer a pena, porque não vai ter a bênção de Deus lá. Outro crente em Deus, que foi parar no lugar errado, que se colocou no lugar errado, foi Elias. Ah, Elias não, peraí, Elias, aquele que foi para o céu, um redemoinho de vento, não foi naquela hora de fogo não, redemoinho de vento, aquele que não morreu, aquele que fez cair fogo do céu, quando ele se colocou no lugar errado, não deu certo. 1 de Reis capítulo 19, verso 3 e 4, nos mostra que Elias saiu de onde ele devia estar, e por estar no lugar errado, que não era da vontade de Deus, o que diz a palavra de Deus, nos dando esse exemplo? Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence à região de Judá, e ali deixou o seu ajudante, o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias entrou em depressão. O que aconteceu antes disso? Se você depois ler na sua casa, você vai ver que Elias, ele teve uma grande vitória de Deus. Pelo poder de Deus na vida de Elias, fogo caiu do céu e os inimigos de Elias foram mortos. E Deus
fez com que Elias sozinho vencesse mais de 400 sacerdotes do Deus Baal. Olha que experiência maravilhosa com o poder de Deus. Deus não seria capaz de protegê-lo? Mas quando Elias ouviu que Jezabel disse que iria matá-lo, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Cadê o Deus de Elias? Esse Deus não poderia protegê-lo? E com medo, o que ele faz? Foge. E vai para onde? No deserto. Ao invés de estar no monte do Senhor, quando ele teve experiência maravilhosa com o Senhor, ele foge para o deserto. Fugindo para o deserto, ele se abate. Se abatendo mais e mais, o que ele pede? Não pediu livramento, não pediu proteção. O que ele pediu? A morte. Olha, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos fortalecidos por Deus, somos protegidos por Deus, mesmo se vamos ao deserto. O exemplo de Jesus, que foi ao deserto levado pelo Espírito Santo, foi tentado e venceu. Exemplo do povo de Israel, história que Elias conhecia muito bem, que Deus os levou para o deserto, e no deserto Deus os protegeu, os sustentou. Mas aqui no caso de Elias, o deserto não era a vontade de Deus para ele, não era o lugar para ele, e ele vai para o deserto. Deserto sem Deus. Quem vai para o deserto sem Deus, vai por sua própria conta e risco. E aí, lá, seremos apanhados por angústias e terrores de morte, como Elias foi. Lembre-se, nesse resto de ano 2020, nesse próximo começo de ano novo, por mais distante que possamos nos colocar dos nossos problemas, me afastei dos meus problemas, ainda não é um lugar seguro, porque o lugar mais seguro que podemos estar é estar em Deus, estar na vontade de Deus, mesmo com problemas, porque Deus sempre é maior do que lutas, problemas e dificuldades. Mais um crente em Deus estava no lugar errado. Um profeta, um homem que conhecia a vontade de Deus e ouviu a voz de Deus. Jonas. Você conhece a história de Jonas, não conhece? Aquele que foi engolido por um grande peixe. Não era baleia, era um grande peixe. Jonas, ele fugiu e entrou em um barco que não era da vontade de Deus. Um barco fora da vontade de Deus. Jonas capítulo 1, verso 1 a 4. Vou te lembrar a história. Diz assim o texto sagrado: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, fugir para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a se despedaçar. Além dele colocar a vida dele longe da bênção de Deus, ele coloca em risco outras vidas, porque ele estava desobedecendo a Deus. Jonas é chamado de um profeta fujão, e esse profeta fujão trouxe maldição, tribulação para a tripulação do barco onde ele estava. Tanto que você lembra da história, né? Para que a tempestade se acalmasse, Jonas precisou ser lançado no mar, e um grande peixe o traga. E aí então, só então, dentro da barriga de um grande peixe, ele decide obedecer a Deus e voltar para a vontade de Deus, voltar para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, cumprir a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, as tempestades vêm. Só que fora da vontade de Deus, essas tempestades vêm e causam destruição. Porque fora da vontade de Deus, o nosso barco, com certeza, ele vai afundar. Ai de Jonas, se ele não tivesse se arrependido
ali no ventre do peixe. Porque se não tivesse arrependido, ele viraria comida de peixe. Do peixe ele não sairia mais. O que nós queremos lembrar com essa história? Lembre-se, nesse final de ano, no começo do ano, fora da vontade de Deus, mesmo se o barco não afundar, a nossa vida vai afundar, porque está longe da vontade de Deus. O último crente que se colocou fora da vontade de Deus, e a consequência que eu quero te lembrar: Davi, o grande rei Davi. Davi, certo momento da vida dele, ele estava à toa no palácio dele, lá no terraço, num momento que ele não devia estar ali, porque era costume e era da vontade de Deus que ele estivesse aonde? No campo de batalha. Mas Davi resolveu não estar onde Deus queria que ele estivesse. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 a 5. 2 Samuel 11 a 5 nos relata o que aconteceu com Davi quando ele estava fora da vontade de Deus. Estava no lugar errado, vendo coisa errada, e ele falou a coisa errada que ele mandou trazer. Deixa eu te lembrar. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. No lugar errado, olhando a coisa errada. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher, esposa de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Davi falou que não devia. Traz ela para mim, manda ela vir aqui. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então você lembra do restante da história, né? No lugar errado, na hora errada, falando a coisa errada, expôs Davi a uma situação de adultério e depois do adultério, assassinato. E o que Davi colheu disso? Mas Davi era rei, um rei escolhido por Deus, um rei ungido por Deus. Davi era um homem de Deus, confiava em Deus, tinha fé em Deus, escreveu tantas melodias, músicas bonitas de Deus. Mas com Deus não se brinca. O que se planta, se colhe. O que Davi colheu? Se você lembra da história de Davi, você vai lembrar do que ele colheu. Se você não lembra, leia a história de Davi. Leia a história de Davi e você vai ver que ele colheu dor, muitos problemas e tristezas. Não somente para ele, mas também para a família dele. Ele colheu turbulências que o acompanharam durante toda a sua vida. Ele não precisava passar por muita coisa que ele passou. Ele só passou porque ele, lugar errado, olhando a coisa errada e falou a coisa errada também. Lembre-se, nesse final de ano 2020, início de 2021, fora da vontade de Deus, é a hora certa, é o lugar certo de entrarmos num turbilhão de problemas e provações que nós não precisamos entrar. Mas só vamos entrar se nós semearmos, se nós plantarmos. Lembra do Salmo 1 que nós lemos no começo do culto? Lembra das promessas, ou da promessa que existem nesse Salmo 1? Eu vou te lembrar. Bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, a sua alegria e o seu prazer está em conhecer a Deus na lei do Senhor. E na lei do Senhor, na palavra de Deus, medita de dia e de noite. Essa pessoa que está plantando no Senhor, que está buscando na sua vida espiritual no Senhor, ela estará como uma árvore
uma árvore plantada no lugar certo, nas correntes das águas, porque no devido tempo dará frutos. A sua folhagem não vai murchar, e tudo quanto ela fizer, ela será bem-sucedida. Bênção do Senhor. Mas para quem? Para quem se planta na presença do Senhor, conhece o Senhor, medita no Senhor. Para terminar, eu quero te lembrar mais uma promessa em outro salmo, Salmo 25, verso 12 a 15, que está lá na projeção aí. Convido você a ler comigo, nessa versão, uma promessa de Deus, o seu final de 2020 e 2021 inteiro. Mas tudo depende de você plantar as sementes corretas, que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ler juntos? Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Vai ter alguma armadilha no ano 2021? Eu não sei. Mas eu sei que se eu estiver olhando para o Senhor, firmado no Senhor, o Senhor me ajudará a não cair nas armadilhas de 2021. O Salmo está dizendo o quê? Aquele que busca o Senhor e tem respeito, temor do Senhor, vai receber a direção de Deus, vai receber descanso em Deus, conhecimento e proteção de Deus, pois estará dentro da vontade de Deus. Isso não é sorte, isso não é magia, isso não é cor de roupa na virada do ano, é promessa de Deus para aqueles que plantam sementes de Deus na sua vida, aqueles que buscam ao Senhor. Nosso desafio para esse resto de 2020, início de 2021, se coloque no centro da vontade de Deus. Se coloque a sua vida nas mãos de Deus de verdade. Busque o Senhor. Coloque Deus em cada dia, em cada momento da sua caminhada. E buscando a Deus, conhecer a Deus, andar na vontade de Deus, tenha com certeza um feliz 2021. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa esperança. E essa é a nossa certeza para quem está nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai Santo, encerrando esse tempo que passamos, uma hora, que passamos na Tua presença como igreja reunida, em ato de culto, Te adorando, ó Deus, orando ao Senhor e colocando o nosso coração e outras vidas também, pedindo cura, libertação, renovação, transformação, pedindo das Tuas misericórdias, ó Deus. E agora meditando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, somos desafiados, ó Deus, a encerrar o ano bem e começar o próximo ano melhor ainda. Mas o bem e o melhor não está no nosso desejo, mas está nas Tuas mãos. Por isso, queremos buscar nas Tuas mãos. Ó Deus, Tu conheces nossos corações, Tu conheces, ó Deus, nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, nossa família, ó Pai, tanto a família espiritual aqui, essa igreja, como nossa família sanguínea, ó Deus. Ah, Senhor, que todos nós estejamos nas Tuas mãos e que o Senhor nos ajude, sim, a alcançar planos, sonhos, vitórias nesse próximo ano. Mas, ó Senhor, que o Senhor nos guie na Tua vontade, para estarmos na Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a conhecer mais e a nos consagrarmos, a nos dedicarmos mais em buscar ao Senhor, porque não adianta nada nós buscarmos em primeiro lugar outras coisas, sendo que a Tua promessa é, quando buscamos em primeiro lugar de verdade o Senhor, as demais coisas nos são acrescentadas. Orando assim, ó Pai, o que eu peço, que o Teu Santo Espírito opere em nossas vidas e corações, e ilumina-nos, ó Deus, para que possamos firmemente dar passos em Tua direção, para que possamos, ó Deus, com compromisso de vida, buscar conhecer mais a Jesus e obedecer mais os ensinos de Jesus. Ah, Senhor Deus,
Que o Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a andar assim contigo, fazendo a tua vontade, estar em ti, para que aí sim possamos experimentar a tua fidelidade em cumprir as tuas promessas e a tua palavra. Em nome de Cristo que eu oro, Pai. Em teu nome, eterno Deus, que eu peço a tua bênção sobre nós. Sim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre nossa igreja, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Uma boa semana. Se a gente não se encontrar, um feliz 2021 para você e para sua casa, em nome de Jesus. Você pode cumprimentar seu irmão, sua irmã, sem pegar na mão, só no cotovelo, desejando para ele, para ela, para a família dela, um 2021 abençoado em Cristo Jesus. Amém. Amém.